Fala meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O tema da nossa semana é o dom profético. Então, vem comigo! Há vagas para profetas. Não precisa ser forte, nem bonito, nem ter alta escolaridade. Tô gostando disso. Requisito: submissão a Deus full time. O texto-chave da semana faz parte do início da seção escatológica do livro e se concentra nos eventos finais e no tempo do fim. O texto se concentra nos acontecimentos após a ascensão de Cristo e a sua entronização no céu. Com a vitória de Miguel, a guerra original que iniciou no céu foi transferida para a terra, onde a influência de Satanás se limitou. O texto diz que Satanás se irou contra a mulher, mas fez guerra contra o remanescente descrito na profecia como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dom de profecia é uma característica do remanescente do tempo do fim, e Deus concedeu o dom de profecia a 3 pessoas que faziam parte do movimento milerita. O primeiro era William Foy, que recebeu 4 visões, mas declinou do chamado. Hasenfoss foi o segundo a receber uma visão, mas também rejeitou o chamado. A terceira pessoa a receber o dom profético foi Ellen Gold White, que mesmo com uma saúde fragilizada, se dispôs a ser a serva do Senhor. Assim, com 17 anos de idade, Ellen White começou o seu ministério profético, que durou 70 anos. Deus não escolhe os capacitados, Ele escolhe os dispostos. Ao longo da Bíblia, percebemos uma correlação entre a lei e os profetas. Salomão certa vez disse: "Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz." A lei divina foi concedida por meio dos profetas, e toda vez que o povo se afastava de Deus, deixando de guardar a lei, o dom profético também era retirado. Em Apocalipse 12:17, vemos a lei e o dom profético novamente lado a lado como características do remanescente do tempo do fim. O dom profético desapareceu da igreja até a metade do século XIX, quando Ellen White aceitou o seu chamado profético e se tornou a terceira autora mais traduzida do mundo e a autora norte-americana mulher mais traduzida de todos os tempos. Ellen White, além de ser uma das 100 maiores personalidades norte-americanas, recebeu mais de 2.000 visões, publicou mais de 5.000 artigos que se tornaram vários livros. Que surpreendente, não? Você já viu uma nota falsificada de R$3? É claro que não. Sabe por quê? Ela não existe. O falso é a cópia do verdadeiro. Jesus alertou sobre falsos profetas que surgiriam no tempo do fim. Ora, se existe o falso profeta, é porque existe o profeta verdadeiro. É por isso que podemos ter a certeza de que o dom profético se manifestou em nossos dias. Apocalipse 12 confirma essa realidade. A profecia identifica o povo de Deus no tempo do fim com 4 características. Primeira, o povo surge depois de 1798. Segundo, nasce numa parte do mundo menos povoada, que naquele período da história representava os Estados Unidos, um paraíso para a liberdade religiosa. Terceiro, restaura a guarda dos mandamentos de Deus, que inclui o sábado. E quarto, tem o espírito de profecia, que cremos ter se manifestado por meio da vida e obra de Ellen White, que durou 70 anos. Como saber a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta? Vamos ver como o momento hipertexto da semana nos ajuda a responder essa pergunta. O primeiro conjunto de textos diz que o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Esse dom profético seria manifesto no tempo do fim, mas também haveriam falsos profetas. O segundo conjunto de textos revelam que existem profetas extra-bíblicos reconhecidos por Deus e pela igreja cristã primitiva. Inclusive, haviam mulheres que eram
sejam profetisas. Os textos que falam sobre a relação entre a lei e os profetas mostram que onde não há cumprimento da lei, não existe dom profético. O último conjunto de textos mostra que para identificar um profeta verdadeiro, precisamos colocá-lo à prova, confirmar que sua profecia se cumpriu, e o profeta precisa falar e viver em conformidade com toda a Bíblia. Todos esses textos que acabamos de ver são ferramentas que nos ajudam a confirmar o texto-chave da semana. Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é chamado. Então faça a sua conexão para comentar na sua classe. A expressão testemunho de Jesus pode ser traduzido gramaticalmente de duas maneiras. Primeiro, o testemunho a respeito de Jesus, ou o testemunho dado por Jesus à sua igreja através dos profetas. Nas 5 vezes em que essa expressão aparece no livro de Apocalipse, a melhor opção de interpretação de acordo com o contexto é a segunda, um testemunho dado por Jesus à sua igreja. Em outras palavras, o testemunho de Jesus é o espírito profético concedido aos profetas. O objetivo desse dom profético é apresentar uma imagem mais clara dos planos de Jesus para o futuro, a fim de fortalecer o povo de Deus que irá enfrentar o último confronto entre o bem e o mal. No consenso dessa semana, eu aprendi que temos um grande privilégio em ter o dom profético manifestado em nosso meio, que nos mostra como enfrentar a batalha final contra o mal. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então você já sabe, comente aqui embaixo contando pra gente o que te chamou mais a atenção na lição dessa semana, e a gente se encontra na semana que vem. Até mais, tchau!